Boa noite a todos, que a paz de Deus, Jesus, esteja conosco. O tema dessa noite que eu escolhi para falar com os irmãos, fora da caridade na nossa salvação, ele é um tema eminentemente evangélico. Caridade, eu diria assim que ela é o top do cristão. Por quê? Porque caridade é amor ao próximo. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o mandamento máximo de Jesus. Se tudo que Jesus nos deixou, através dos que escreveram, porque Jesus não escreveu nada, né? Tudo que ele nos deixou, se perdesse e só ficasse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, estava salvo o caminho para a nossa salvação. Estava aí o caminho para nós atingirmos a superioridade espiritual e chegarmos à presença de Deus. Essa imagem mostra em cima Chico Xavier e Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Duas pessoas espíritas. Embaixo, Francisco de Assis, São Francisco, para os irmãos católicos, a Madre Teresa de Calcutá e a irmã Dulce. Os três católicos. Os três são de diferentes religiões, mas eles tinham uma coisa em comum durante todas as suas vidas, que era a prática da caridade. Viveram uma vida voltada à caridade, voltada ao próximo, como ensina Jesus. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos da codificação qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia, como a entendia Jesus. Como que Jesus entendia o que era caridade? E eles responderam: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, sermos bons para com todos, tolerantes com as falhas dos outros, que nós também temos as nossas, né? E perdoar sempre, 70 vezes 7 vezes. Assim entendia Jesus caridade. Agora, detalhe, tudo isso para com todos. Nós temos que ser bons, indulgentes e perdoar sempre todos. Não só aquelas pessoas de quem nós gostamos, não só aquelas pessoas que nós amamos, nossos parentes, nossos amigos, nossos entes queridos. Não, todos. Porque quando Jesus ensina amor ao próximo, é ao próximo, é a todos. Tirando eu, todas as outras pessoas. Não interessa se elas são negras, brancas, asiáticas, pobre, rica, qual é a orientação sexual ou política da pessoa. Todos. José Raul Teixeira, professor da Universidade, agora aposentado, professor da Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em educação, ele, uma ocasião lá no Cacique, em Bento, ele disse isso: a caridade é o amor dinâmico, é o amor em movimento. Ou seja, é o amor que faz alguma coisa, é o amor que ajuda, é o amor que presta um serviço, que faz alguma coisa. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar justamente esse item que dá nome à nossa exposição. Fora da caridade não há salvação. Esse capítulo, ele traz um estudo contrapondo caridade e humildade a egoísmo e orgulho. Não aquele orgulho que a gente tem quando um filho alcança uma conquista, um parente, um amigo consegue uma conquista, a gente se sente orgulhoso. Não é esse orgulho. É aquele orgulho do sentir-se melhor que os outros, do sentir-se superior aos outros, aquela arrogância de julgar-se melhor, né? Desse orgulho que fala. E egoísmo, vocês sabem. Egoísmo é aquele sentimento de só pensar em si, primeiro em si, somente em si, e por aí vai, né? O egoísmo é um dos piores males que nós temos, porque ele é a raiz, ele é a origem de muitas das nossas falhas humanas, nossas falhas morais. Por exemplo, pessoa ciumenta, o ciúme nasce do egoísmo. A pessoa acha que só ela pode amar aquela pessoa,
Ela acha que os outros não podem amar aquela pessoa. É porque ela tem uma visão muito pequenininha do que seja amor. Ela desconhece as várias faces do amor. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de irmão, o amor de amigo, o amor de colega. O amor é muito amplo, mas ela joga tudo no saco do amor romântico. Então ela acha que as outras pessoas não podem amar aquela pessoa. Então é um tipo de egoísmo. O sovino, pão duro, como dizem alguns, né? É um tipo de egoísmo. A pessoa acha que só ela pode ter dinheiro e ela não gasta. Como dizem alguns, não come um ovo para não botar a casca fora, para não transferir, para não dar, entre aspas, né, o dinheiro dela para os outros. É um tipo de egoísmo. A inveja também é outro tipo de egoísmo. A pessoa acorda de manhã, tem feito uns dias bonitos agora, né? Numa temperatura razoável, agradável, ensolarada. Aí a pessoa abre a janela, feliz, sorrindo, olha o sol maravilhoso, o céu limpinho, temperatura boa, e a pessoa está feliz. Eis que quando ela olha para o lado e vê na casa do vizinho, o vizinho com seu carro novo, alisando seu carro, dando uma limpadinha no carro novo. Aí o tempo fecha. Para ele, já não está um dia bonito, o sol já não está brilhando, até está chovendo. Por quê? Porque ele julga que só ele pode ter certas coisas, certas posses, que os outros não, para os outros não é legal. Então vejo como é complicado esse negócio de egoísmo. Ele dá origem a vários defeitos nossos. Então, obviamente, a gente tem que riscar da nossa vida esses dois tipos de comportamento, o egoísmo e o orgulho. Vamos acertar o foco aqui. Deu. O Chico Xavier dizia que ainda bem que o Espiritismo ensina que fora da caridade não há salvação. Porque se ensinasse que é fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Mas ainda bem que ele ensina que é fora da caridade. Porque é uma verdade, né? É fora da caridade não há salvação. Você pode praticar a caridade em qualquer situação que você esteja, como católico, como evangélico, como espírita, como judeu. Enfim, o importante é a prática da caridade. É isso que vai te conduzir, que vai te levar por um caminho de evolução até nós atingirmos a presença de Deus um dia. Bom, vocês já ouviram falar da lei de causa e efeito, né? Ou, como diz André Luiz, psicografia do Chico Xavier, no livro de mesmo nome, ação e reação. Embora tenha assim uma pequena diferença entre uma coisa e outra. Mas a lei de causa e efeito, nos ensinada por Jesus, diz que a cada um será dado segundo as suas obras. Paulo, o apóstolo, também fala nessa mesma lei, mas com outras palavras. Aos Romanos ele diz: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E aos Gálatas ele diz: aquilo que o homem plantar, isto ceifará. Ou seja, nós vamos colher aquilo que a gente planta. Se não nessa existência, numa próxima. Então hoje, muitas vezes nós estamos passando pelas chamadas provas, expiações, em função de coisas que a gente fez em vidas passadas. E em função do que estamos fazendo agora, na vida futura também vamos passar por algumas situações. São provas, são trabalhos, dificuldades, vicissitudes, não como castigo divino, mas como uma forma de a gente aprender a valorizar o que é correto, desprezando as atitudes errôneas. Tá? Então a gente, como todos nós somos imperfeitos ainda, a gente às vezes acumula perante as leis divinas, perante essa lei de ação e reação, ou causa e efeito, alguns débitos, que a gente vai ter que passar por eles, vai ter que pagá-los. Mas a gente não precisa ficar esperando passar por provas, por expiações, por vicissitudes, por trabalhos, em função do que a gente fez. A gente tem uma fórmula muito legal, ensinada por Pedro, não Pedro, o nosso Pedro ali, né? Ensinada por Pedro, o apóstolo Pedro, né? Seu primeiro livro. Pedro
talvez muita gente não saiba, ele escreveu 2 livros, tá? Quem dá uma olhadinha na Bíblia vai achar primeiro e segundo livro de Pedro. No primeiro, capítulo 4, versículo 8, ele botou isso aí, gente. Olha que preciosidade para nós, devedores da lei. Sobretudo, tendes uns para com os outros uma caridade ardente, porque a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. Porque a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. Quer dizer, então aqueles pecados que a gente comete, aqueles erros que a gente comete, que vão acarretar provas, a gente pode saudá-los antes de passar por provas, a gente pode pagar por eles através da prática de uma caridade ardente. Isso, para todos nós, é bem importante. Existem 2 maneiras ou formas de se fazer caridade, basicamente. A caridade material e a caridade moral. A caridade material, basicamente, é dar o pão a quem tem sede, dar o pão a quem tem fome, a água a quem tem sede, enfim, é dar a roupa, enfim, uma coisa material, né? Uma coisa material. Isso é a caridade que dá alguma coisa palpável, uma coisa material. Dar o alimento, né, a quem precisa, o alimento a quem precisa. E quando a gente for dar alimento, uma liçãozinha que eu aprendi sempre com a minha esposa, que desencarnou em fevereiro, a gente tem que dar alguma coisa que a gente mesmo comeria, né? Alguma coisa que a gente mesmo comeria. Você não precisa dar o melhor feijão, o melhor arroz, a melhor coisa que existe no supermercado, a mais cara, mas dê uma coisa que esteja ao seu alcance que você, se fosse necessário, comeria. Você pode doar coisas que você mesmo comeria, não uma coisa que você não goste. Um dia nós estávamos organizando uma festa de Páscoa lá no Cacique, quando eu trabalhava no Cacique, lá em Bento, e nós levamos todos os bombons, as coisas que as pessoas haviam doado para a Páscoa da escolinha de evangelização. Eram 80 crianças. Então a gente pegou, fez uma pilha de bombom, uma pilha de bala, uma pilha de chocolate, e de cada pilha a gente pegava e botava um no saquinho, para fazer os 80 saquinhos. Lá pelas tantas faltou bombom. Os bombons não fechavam os 80 bombons para a gente botar no saquinho. Aí eu e minha esposa fomos ao supermercado comprar bombons. Chegou lá, o desinformado aqui olhou um bombom muito atraente, quadrado, grande, todo bem enroladinho, bonito e baratinho. Olha que achado, né? Olha aqui, vai dar para a gente comprar mais do que a gente pensava em comprar. Ela olhou para mim e disse assim: tu já comeu esse bombom? Não, é muito ruim. Eu não gosto de dar coisa para os outros que eu mesmo não coma. E eu, o teimoso aqui, comprou um bombom para teste. Era muito ruim mesmo. De maneiras que, como sempre, ela estava com a razão. Foi uma das lições que eu aprendi na longa vida que a gente teve juntos. Foram 51 anos. Remédios é outra coisa que você pode dar. Mas esse remédio aqui, gente, ó, aqui não vai aparecer bem, ó. Amoxicilina, por exemplo, alguns remédios você não pode sobrar em casa, tá? Muitos remédios você toma e sobra algumas cápsulas, comprimidos, você pode doar. Quem Farroupilha eu sei que tem lugar para doar, Bento Gonçalves tem alguns lugares também. O pessoal já está se organizando para receber, pois junta na quantidade necessária e doa para as pessoas gratuitamente. A amoxicilina é o tipo de remédio que médicos e dentistas, eu sou dentista, agora estou aposentado, é receitado na dose certa. Amoxicilina, tomar 7 dias, 3 cápsulas de 500 miligramas de 8 em 8 horas. Não vai sobrar nada, não pode sobrar nada. Tem que tomar toda a dose, mesmo que você não tenha mais sinais e sintomas. É uma maneira de evitar que aquele remédio que as bactérias se tornem resistentes ao remédio, depois você vai precisar outra vez, não vai funcionar, tá? Então, alguns remédios não pode sobrar, tem que se tomar a dose recomendada, sempre, tá? E alguns já vêm na dose certa, então não pode sobrar. Dinheiro é outra maneira material de se ajudar. As pessoas às vezes não gostam muito de dar dinheiro, né? Porque pensam que a pessoa vai desviar para coisas,
para comprar coisas que não sejam legais e tal, mas às vezes é necessário dar algum dinheiro, sim, colaborar na forma de dinheiro. É uma conta que tem que pagar, uma coisa que tem que para saldar, né? Às vezes está em atraso, um gás, uma luz, alguma coisa, então às vezes é importante. Mas a gente também não deve levar assim. Claro que a gente deve se preocupar em não alimentar certos vícios, certas coisas, mas às vezes é preciso que a gente doe, sim. E depois não é uma questão nossa com a pessoa, é nossa com Deus. Porque é Deus que vê a sua intenção ao doar algum tipo de dinheiro, o que vai no seu coração, qual é a sua intenção. Se o outro não vai corresponder à maneira correta que você espere que ele tenha, é problema dele, do livre-arbítrio dele. É um problema que ele vai responder mais tarde por aquilo. Então a gente deve se preocupar em primeiro lugar com a caridade, né? E esse é o nosso posicionamento. Mas às vezes a gente só pode dar o que tem, né? Não dá para dar o que não tem. Não dá para dar o que não tem. Ah, não posso dar nada, não tenho nada. Muitas vezes a gente pensa assim que para dar tem que dar um monte de coisa, ou dar muito. Então, vou esperar quando eu tiver tal, para dar bastante. Não é preciso. Quando a gente estiver nesse pensamento assim, que achando que a gente só pode dar muito, vamos lembrar lá em Marcos, né, capítulo 12, versículo 41, a óbolo da viúva. Lembra o que aconteceu? Né? Jesus chegou no templo, estava uma fila de gente em frente ao gasofilácio, que é um local onde as pessoas depositavam colaborações com a igreja, com o templo. E estavam ali as pessoas depositando alguns valores até bem razoáveis. E Jesus viu na fila uma mulher que se aproximou e depositou 2 moedinhas de baixíssimo valor. E o que ele falou para os apóstolos? Ela deu mais do que todos os outros juntos. Os outros deram do que lhes sobejava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que tinha, mesmo o que era imprescindível para o sustento de seu filhinho. Então aqueles deram do que sobrava. Deram muito porque tinham. Ela deu do pouquinho que ela tinha, ela deu uma colaboração. Então, para ela, o sacrifício foi muito maior do que os outros. Para os outros não representava muita dificuldade, mas para ela todas as dificuldades. Mas é assim mesmo, ela se preocupou em doar um pouquinho. Então, a gente pode pensar assim também, né? Não vamos pensar só em grandes colaborações. Se a gente puder doar um pouquinho, ajudar um pouquinho, tudo colabora. Caridade material, Jesus fazia. Eu já ouvi muita gente falar que caridade material não é importante. Olha, gente, que importante é a palavra, o pão da alma, e um discurso por aí vai. Mas e Jesus, que é o mestre, guia, modelo, não fazia caridade material? Primeira coisa que ele fez de destaque nas escrituras, né? Nas bodas de Caná ou Canaã, quando ele transformou a água em vinho, uma mediunidade de efeitos físicos, tá? Foi uma caridade material. Naquela época, num evento importante como num casamento, era assim uma coisa meio desonrosa, vergonhosa para a família faltar o vinho, que era uma coisa bem tradicional daqueles povos lá. Então, Maria apiedou-se daquele povo, da casa, foi lá, falou para Jesus a situação, e o resto da história você sabe, ele transformou água em vinho. Outro evento, Jesus pregava para mais de 10 mil pessoas, eram mais de 10 mil porque tinha 10 mil homens, eles naquela época não contavam as mulheres, né? E nem as crianças. Então, tinha bem mais que 10 mil pessoas. E eles estavam no local, longe da cidade, longe de comprar, não tinham dinheiro para comprar alimento para eles, e eles já estavam com Jesus há bastante tempo. E Jesus, testando os apóstolos, disse: dá a eles de comer, mas nós não temos dinheiro, não temos, está longe e tal. Deram um monte de desculpa. Mas aí, um dos apóstolos, talvez aquele que mais se antenou, né? Trouxe um menino com 2 peixinhos
e 5 pães. Ele já tinha aprendido, acho, a lição estando com Jesus. Só esperou a solução do problema. E aí Jesus abençoou e deu os pães e os peixes aos apóstolos, e eles distribuíram para todo aquele povo enorme, e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. Então, Jesus fazia a caridade material, sim. E se Jesus fazia, nós temos que fazer também. Ele é um modelo e guia para nós. Alguns dizem, mas a gente não pode ficar dando peixe, a gente tem que ensinar a pescar, é outra coisa. Interessante, é verdade. Mas a minha mãe sempre dizia, saco vazio não para em pé. Toda vez que eu não queria comer, ela dizia para mim, saco vazio não para em pé. Ou seja, se tu não te alimentar, cara, tu não vai estudar, tu vai desmaiar, tu vai cair pelas tabelas por aí, tu não vai dar. Saco vazio não para em pé. E a Madre Teresa de Calcutá concorda com quem pensa assim. Não, tá certo, a gente tem que ensinar a pescar. Tá certo. Mas tem ocasiões em que as pessoas estão tão fracas que não tem nem força para segurar no caniço. E aí tu vai ensinar a pescar como? Tá? É assim, é como se eu chegasse aqui, né, vou fazer uma exposição, vou falar de Jesus, mas de repente vocês estão aí roncando as barriguinhas, loucos de fome, desmaiando de fome. Qual vai ser o aproveitamento? Qual será o aproveitamento de uma pessoa que está ouvindo a palavra, ouvindo falar de Deus e de Jesus, sabendo que na sua casa seu filhinho, sua esposa, seu esposo passam fome, passam todo tipo de necessidade? Então tem horas, sim, que a gente tem que fazer a caridade material, sim, tem que dar a comida, o pão, o agasalho, e tem horas que a gente vai ensinar a pescar o peixe. Uma coisa não exclui a outra. Diferença entre caridade e esmola. A caridade, ela deve ser feita com amor e por amor ao próximo. Isso é caridade. É uma forma dinâmica que aproxima as almas, aproxima os espíritos, aproxima as pessoas. Isso é caridade. Quando eu faço o bem ao próximo, por amor ao próximo, por amor a Deus. Se não for assim, se eu não fizer por amor ao próximo, então, se não for assim, é uma esmola. É importante? Ajuda, mas há uma diferença entre esmola e caridade. Muitas pessoas fazem muito esmola. Doam bastante, mas não tem uma motivação de amor, de caridade, de amor ao próximo. Elas dão por outras razões, muitas dão porque querem se livrar do pedinte, outras dão porque é importante para a empresa, para a promoção, para isso, para aquilo. É esmola, ajuda, é importante, mas é diferente de caridade. Caridade é quando a gente faz alguma coisa motivada por amor ao próximo. Quando formos doar, da mesma forma que as comidas, os sapatos e outros objetos também tem que ser condições de uso, né, gente? Lá no Cacique nós tínhamos um amplo departamento de assistência social, então a gente recebia bastante coisa. Mas muitas coisas vinham assim, sapato com furão embaixo, tênis sujo de barro, faltando cadarço, roupa rasgada. Os centros espíritas, a gente faz um esforço danado para manter as casas abertas. Como você sabe, a gente atua dentro daquela máxima de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste, então não tem cobrança, não tem passar sacolinha, não tem coisa nenhuma. A gente também não tem condições de consertar as coisas estragadas que as pessoas dão, né? E também não vale a pena hoje em dia. Então a gente tem que procurar doar sempre coisas que sejam apropriadas ainda para uso. Mas o nosso amiguinho continua teimando, não posso dar nada, não tenho nada. Ele é o mesmo amiguinho das slides anteriores. Aí então entra a caridade moral. Caridade moral todos podem e devem praticá-la, sejam ricos ou pobres, pois nada de material custa. Não custa nada, você não tem que dar um objeto, uma roupa, você não tem que dar um alimento, não custa nada.
É a mais difícil de ser executada, pois exige renúncia e doação espiritual, doação própria, doação nossa. Nós é que somos digamos assim, o objeto, a coisa doada. É a nossa atitude, é a nossa ação, é o nosso trabalho. É nós que nos doamos. Tá? Por isso que ela é a mais difícil. Porque às vezes se você tem alguma coisa, até é fácil, você dar de bom coração, por amor ao próximo, é fácil. Agora, às vezes, você se doar seu tempo, às vezes fica mais difícil. Então, por isso que a caridade moral, embora todos possam fazê-la, pobres ou ricos, todos possam fazê-la, mas ela é difícil porque exige uma atividade pessoal, um envolvimento pessoal nosso. Caridade moral por excelência, a oração. Quem não pode fazer uma prece pelos outros? Quem não pode? O que custa a gente fazer uma prece por um irmão, uma irmã necessitada, por alguém em dificuldade de qualquer ordem? Então essa é a caridade por excelência, a prece. Caridade moral é a gente também ser indulgente, tolerante, cordial e brando com as pessoas. Tem pessoas que estão sempre mal-humoradas, né? Tem pessoas que sempre de cara amarrada. Então vamos fazer um esforço para botar um sorrisinho, para sermos mais delicados, mais tolerantes, né? Isso é caridade moral. Caridade moral, a gente ajudar uma pessoa, às vezes a pessoa está estudando, não entende alguma coisa, a pessoa leu alguma coisa e não entendeu, você pode ajudar ensinando ou explicando qual é o significado daquilo. Isso é caridade moral também. Caridade moral é você poder passar confiança para as pessoas. A pessoa chega no seu trabalho, é o primeiro dia de trabalho daquele novo colega, ele vem às vezes um pouco tenso, um pouco nervoso, primeiro dia, né? Então você dá uma força para ele, recebe ele bem, seja bem-vindo, tá? O ambiente aqui é muito legal, a turma aqui é muito boa, em 2 toques você já está por dentro de tudo aqui, você vai aprender fácil, e qualquer problema, chama a gente que a gente está aí para ajudar e tal. Sim, essa conversa de dar ânimo, né, de amparar a pessoa que chega, passar confiança, isso é caridade moral. Caridade moral é você doar o seu tempo, se tiver, para trabalho voluntário, numa entidade que preste algum tipo de assistência. Isso é caridade moral. Caridade moral é você ter respeito para com os mais velhos. Eles são os portadores da nossa história, né? Às vezes o pessoal esquece que toda essa tecnologia que a gente vê hoje aí, toda essa modernidade, né, que às vezes a gente nem sabe como é que apareceu, tudo isso teve lá atrás outras pessoas já de alguma idade hoje em dia que começaram tudo isso, que veio depois desembocar no que nós temos hoje. Então, é importante a gente ter respeito pelos mais velhos. É importante não fazer como a mocinha ali da foto, né, que está sentada no lugar reservado para idosos, né? Isso ali. Então, ter respeito pelos mais velhos e por todo mundo também, é claro, né? Regras de trânsito. A gente seguir as regras de trânsito também é uma forma de caridade para com os outros. Também. Tá? Por não fechar, não buzinar, não cortar a frente, essas coisas são básicas, é um tipo de caridade que a gente pode fazer no trânsito, no nosso dia a dia. Às vezes a gente está na estrada, já aconteceu comigo, até que eu aprendi que não devia fazer. Eu sou meio difícil, mas eu aprendo. Que quando você está na estrada, a velocidade máxima é 80 km, por exemplo. Se alguém estiver na sua traseira, buzinando, dando sinal de luz, bem mais rápido que você, deixe passar. Deixe passar. Não só porque é lei, tá? Mas é uma forma de você estar fazendo algum tipo de bem também. A gente nunca sabe as razões. Talvez a pessoa seja afoita, está correndo, gosta de correr, vai levar uma multa, problema dela. Mas a pessoa pode estar, às vezes, levando alguém para um hospital. A pessoa pode estar, às vezes, ela indo para o hospital atender alguém, talvez ela seja médica e está indo socorrer alguém no hospital. A gente não sabe. Então, vamos deixar isso aí, né, para eles. A gente vai ser caridoso com ele
e talvez com outras pessoas, a gente não sabe. E é lei, gente, tá? É lei. Se a gente não der passagem e isso for flagrado pela polícia rodoviária, a gente vai levar uma multa, porque a lei manda que a gente dê passagem. Tá? Não é porque eu vou a 80 e o cara vem a 100 que eu vou dizer, não, é 80 aqui, estou na minha, tu não tem que passar. Não, tem que passar sim. Se ele está errado, problema dele. Eu não posso estar errado. Eu tenho que deixar passar. Vá que ele esteja necessitando passar. Vai saber qual é a pressa dele, né? Ajudar um irmão necessitado, uma situação bem óbvia, né? Isso é caridade moral também. Bom, uma palavra gentil pode mudar o dia inteiro de alguém. Isso, na prática, vocês já devem ter reparado, que às vezes um colega, um amigo, um parente da gente está meio para baixo, você dá uma palavrinha com ele ali, 1 minuto, 2, dá uma aliviada, né? Ele já se sente melhor e tal. Isso é caridade moral. Essa é uma pintura de Mateus, tá? Como ser caridoso com aqueles que nos caluniam e nos desejam apenas mal? Muitas pessoas já vi falar isso também. Eu ajudei tanto, fulano, beltrano, e eles, né, são assim e tal. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres os filhos de vosso Pai que está no céu. Então não interessa, as pessoas falam mal da gente, se as pessoas caluniam, sim, seja lá o que elas façam contra nós, tá? Se nós tivermos oportunidade de ajudá-las, isso é ser cristão, tá? Lembra lá no início? Todos. A verdadeira caridade deve ser delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Então, isso aí, delicada e habilidosa. Então, quando a gente for fazer uma caridade, seja ela que for, principalmente a caridade material, vamos chegar com jeito nas pessoas necessitadas, vamos, né, tentar fazer aquele ato de doação uma coisa delicada, uma coisa habilidosa, não expô-la, não chegar lá se achando o máximo, se mostrando, olha como eu sou bonzinho e tal, coisa e tal. Não, a pessoa já está num estado de sofrimento chato, né? Depender da ajuda dos outros não é uma situação que seja das melhores. Aí a gente vai lá com arrogância de se achar muito bom, de se achar muito caridoso, às vezes até expondo aquela pessoa para que outros vejam como a gente é bom, né? Isso não é legal, não. Então, como mostra no Evangelho, fazer a nossa obra de uma maneira delicada e habilidosa. Qual o mérito das pessoas que apregoam a própria caridade? Isso tem pessoa que faz a caridade, como eu falei já, né? Não por caridade, não movida por amor ao próximo, mas por interesse particular. Ou porque promove a sua empresa, ou porque promove ela mesma, para se mostrar para a sociedade como ela é boazinha, por status, enfim, uma série de coisas que não caridade. Tá? E elas apregoam a sua caridade, elas usam a sua caridade como propaganda delas. Né? Então, qual é o mérito dessas pessoas? Jesus já tinha dito, lá em Mateus. Quando deres esmola, aqui no sentido de caridade, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Em verdade vos digo, aqueles lá, né, já receberam a sua recompensa. Esses que fazem da caridade uma promoção pessoal, já receberam a recompensa deles, um aplauso, elogios do povo, da sociedade. Para esses Deus não deve nada, não. Eles já receberam o prêmio deles. Então a gente, quando for fazer alguma coisa, não veja a mão direita que tu faz, não veja a mão esquerda que tu faz com a direita, ou seja, fazer o bem sem olhar, né? Essas coisas todas, não se promover à custa disso. O que fazer quando a pessoa assistida nos é ingrata? Isso é outra coisa que eu já vi bastante, a pessoa faz o bem, faz alguma coisa para alguém e aquela pessoa é ingrata. Aí a pessoa vem se queixar, mas ele é ingrata, nem me deu muito obrigado e não sei o quê, mas não precisa. Não precisa, a gente faz o bem pelo bem, o bem pelo amor ao próximo. Se a pessoa é ingrata,
Paciência. Paciência. Jesus sofreu talvez as maiores ingratidão, trouxe a palavra de Deus, trouxe o caminho de salvação para a gente, trouxe o guia de comportamento para a gente atingir a perfeição espiritual. E o que fizeram com ele? Acabou torturado e assassinado numa cruz. E ele ficou bravo, esbravejou, sentiu a ingratidão daquele povo todo? Não. Ele simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, não vamos nos preocupar em receber muito obrigado não, tá, gente? Os judeus quando ajudam as pessoas, eles agradecem para as pessoas. Eles agradecem para as pessoas. Agradecem por terem a oportunidade de fazer o bem, porque quando se faz o bem para nós mesmos, né? Paulo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, mas a maior dessas é a caridade. Fé, esperança e caridade são as virtudes teologais, as virtudes que nos aproximam, que nos levam a Deus. E dessas virtudes, a mais importante é a caridade, porque a caridade é amor ao próximo. O amor ao próximo resume toda a doutrina, tudo que Jesus nos ensinou. Ainda em Mateus: Senhor, perguntaram a Jesus, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e fomos vos visitar? Porque Jesus tinha falado isso para eles antes, né? E Jesus disse: eu vos digo, em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Gente, olha só isso aí. Quando a gente faz o bem a alguém, a gente faz ao próprio Jesus. Por suposto, eu acho que se a gente fizer o mal, também está fazendo para Jesus. Então é bom fazer só o bem, né? Ajudar o próximo faz bem. Faz bem para quem? Para nós. No livro da Mariseca de Carvalho, Na Sombra da Montanha, tem uma frase que diz: quando fazemos bem ao próximo, dizemos que é a nós que o fazemos. Fazemos a nós e fazemos a Jesus, segundo as palavras do Mestre. Por que nós fazemos o bem ao próximo, fazemos a nós? Falei lá no início, lei de causa e efeito. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. A cada um segundo as suas obras. Então, quando a gente pratica o bem, a gente está praticando o bem para a gente mesmo, de acordo com aquela lei divina de causa e efeito. Quando se ama a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, e sim uma honra. O amor não mede esforços. Isso. Tá? Tem pessoas, às vezes até fazem alguma coisa, mas se queixam, né? Se queixam, que dá muito trabalho, que é isso, que é aquilo. Para quem faz com amor a obra, a caridade, para quem ama o próximo de verdade, ajudar, doar, fazer alguma coisa não é peso, não requer assim um esforço tão grande assim, não é um fardo a ser carregado, é uma coisa sua, é um amor ao outro, é um amor como Jesus quer e espera que a gente tenha. É isso, pessoal, tá? Eu tenho certeza que não falei nada de novidade para vocês, todo mundo sabe dessas coisas todas, né? Mas de vez em quando a gente tem que repetir essas coisas, porque ainda vivemos num mundo de provas, de vez em quando a gente dá umas escorregadas por aí. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Jesus, pela Tua presença, que aqui estamos reunidos em Teu nome. Agradecemos os mentores espirituais da casa, por essa presença aqui essa noite. Oramos por aqueles que gostariam de aqui estar e não puderam. Oramos por aqueles que passam por provas, expiações difíceis, físicas, espirituais, pelos irmãos que estão no hospital, pelos irmãos que estão em casa, em seus leitos de dor, pelos irmãos que enfrentam o desemprego e tantas outras dificuldades. Que todos eles possam ser assistidos e serão assistidos pelos amigos espirituais. Que ao retornar para os nossos lares, possamos retornar melhores do que quando já saímos, mais fortalecidos do que quando de lá saímos, e que possamos levar dessa casa aquilo que aqui viemos buscar para nós ou para outros, de acordo com os nossos merecimentos. Que assim seja. Não.
Ah, já estou desligado aqui. Se tu é canhoto, desse aí também sou canhoto. Essa é aquela coisinha de igreja, né, cara?